Estamos mais em uma gravação aqui na The Angeles Mega Store do Pessoalmente com Thaisa Toso. E é um tema, gente, que eu adoro falar com uma pessoa que eu adoro estar. Então não tem como ter erro, né? Tudo bom, Ju? Tudo bem, Thaisa? Que prazer estar aqui comigo mais uma vez. Que bom, você sabe que se chamar eu volto. É, eu vou chamar sempre. Vai falar sobre, gente, um tema que eu acho sensacional, que já passou pela minha vida, passou por de muitas amigas, e eu acho que todo mundo devia passar por esse tema um dia, né, Gil? Que é o Concordo. resgate do feminino. E o que é o resgate do feminino? Pois é, Thaisa, você vê, a gente tá no momento agora de voltar a olhar pra gente como feminino. Porque o feminino, ele não é só mulher e masculino é homem. Dentro do homem, desse universo masculino, existe o princípio feminino e masculino. Na mulher também, o princípio feminino e masculino. E a gente tem falado muito em trazer de novo, né? Voltar, redescobrir essa essência feminina que nós somos. Porque de alguma maneira a gente acabou indo muito para o universo masculino. E dentro desse princípio que nós somos feminino, quando a gente vai muito para esse universo masculino, a gente começa a trazer algumas questões físicas, emocionais. Então, hoje está se falando muito sobre isso. Mas eu vejo que além da moda, é algo de busca mesmo no profundo, de voltar a olhar para a mulher que somos e fortalecer esse feminino, esse princípio feminino em nós. Nós sempre vamos ter o princípio feminino e o masculino. Vamos pensar, gente, é pai e mãe. Então, o pai traz esse princípio masculino e a mãe o princípio feminino. Só que a gente tem vindo de muito tempo, indo para um universo masculino, mas não é um universo masculino saudável, o que a gente tem visitado e ficado, e o princípio feminino enfraquecido. E aí a gente vai ter várias questões para olhar. Hoje a gente tá vendo uma inversão geral, eu acho. O homem também, né? Também. Homens hoje com o feminino muito forte, o masculino fraco. Isso. E aí as mulheres acabando colocando esse masculino sendo mais forte e reprimindo o feminino. E aí tá tendo uma inversão de segmentos de valores. Tá, porque, veja, pra gente se relacionar e qualquer tipo de relação, a gente precisa dessa metade, não é uma metade, desse equilíbrio. Tá? Desse equilíbrio. Então, se a gente precisa desse equilíbrio, essa compensação, se eu mulher, estou mais no masculino, consequentemente, o homem vai estar mais no feminino para a gente poder equilibrar essa relação. Só que é isso que está acontecendo. Vou te dar um exemplo do que eu mais trabalho. Mulheres com dificuldades para engravidar. E a gente vai olhar, a gente precisa trabalhar esse feminino da mulher. Dificuldades para se relacionar afetivamente, né, com casamento. Dificuldades no trabalho e principalmente doenças ginecológicas. Porque isso já são sinais. Se existe sintoma físico e se já existe algum sinal fora, é porque dentro já tem alguma questão para olhar. E aí, quando a gente começa a equilibrar esse feminino, a gente fala em caminho de cura, jornada de cura, porque não dá para falar, olha, você está curada. Não, a gente está num caminho de cura. Processo, né? Exatamente, é todo dia. Não existe uma cura linear, não existe um curado para sempre, mas é um caminho. Quando a gente começa nessa jornada de cura do feminino, o masculino vai se movimentar junto com a gente. Ele não precisa se trabalhar, mas ele vai também perceber esses movimentos, mesmo que seja inconsciente. Tá ali. E a gente falando, hoje a gente tem aquela, falando em feminino, falando em masculino, a gente tem aquela guerra, né? Dos feministas, machistas, enfim, todos os istas do sistema. E aí a gente entra no mundo onde a mulher entrou competindo diretamente com o homem em todos os setores. E aí se perdeu completamente. Isso. Quando que você acha que a mulher, Ju, ela olha e pensa assim, não, eu preciso resgatar o meu feminino? Então, nem todas as mulheres vão fazer esse caminho. Nem todas as mulheres vão ter a consciência de fazer esse caminho. O que geralmente, tá? Eu vou falar de um olhar bem geral. O que geralmente leva a mulher a olhar para esse caminho de cura do feminino? Uma grande dor. Uma grande dor, um grande desafio. Eu tinha uma terapeuta, quando eu comecei nessa linha, ela falava assim, que se você não buscou, é porque ainda não doeu o suficiente. Que legal! E o dia que eu ouvi isso dela, eu falei, nossa, eu tava numa dor lá minha, num processo. Eu falei, mas eu busquei o suficiente. Mas aí eu entendi no mais profundo o que ela quis dizer. Então, vai chegar um momento em que a gente
não é que precisa, mas seria muito bom que a gente olhasse para isso, para que a gente pudesse viver uma vida mais leve e no nosso lugar. E aí, quando a gente não faz esse caminho de jornada, de cura, de fortalecer esse feminino, de estar no nosso lugar como mulher, no feminino, como eu te falei, pode vir sintomas e doenças, enfim, e isso nem sempre vai ser o suficiente para essa mulher buscar. E aí ela vai levar a vida com o feminino ferido. A gente chama de feminino ferido. É esse feminino que está enfraquecido mesmo, que está ferido. É um feminino que sangra, né? Então, vou dar um exemplo para a gente ficar mais claro onde a gente começa a ferir o nosso feminino. Um exemplo bem geral, tá? Nem todas as famílias vão ter essa dinâmica. Mas vamos pensar que a gente tá lá, aqui no sul a gente faz churrasco. Então, a gente tá lá fazendo churrasco em casa. Aí a mulher ela traz algo sobre servir o outro todo o tempo, né? Isso tá distorcido, mas isso que a gente vai aprendendo ao longo das gerações em Desde servir, pequena. desde pequena. Você vai servir todo mundo. Então, a gente tá lá no churrasco, o homem tá lá, né? O pai tá lá fazendo churrasco. E ele tá lá tomando a cerveja, tá os amigos tomando cerveja, estão lá todo mundo fazendo churrasco, tomando cerveja. Essa menina tá lá vendo a mãe desde as 7 horas da manhã. A mãe levanta, ela dá café para os filhos, ela arruma a mesa, ela coloca a maionese, a batata para fazer a maionese, aí ela chama a filha para lavar a salada. E aí ela fica lá fazendo toda a comida dela, faz o arroz dela, coloca a mesa dela, arruma a mesa e o pai tá lá no churrasco, fazendo o churrasco, claro, mas na churrasqueira, conversando, rindo. Com os amigos, tomando a cervejinha dele. E a menina tá lá, ou com a mãe, com as amigas, todo mundo lá fazendo algo todo o tempo na cozinha e vendo todo aquele contexto. O que será que é mais legal? Tá, mas eu vou um pouco mais longe. Aí a gente vai almoçar. Aí almoça, coloca a comida na mesa. O pai, ou ele vai deitar e vai tirar uma sonequinha, ou ele vai ver o jogo de futebol. E a mãe vai ficar ajeitando as coisas, limpando a cozinha até as 4 da tarde. Às 4 da tarde as crianças já estão com fome de novo. Outra comida. Quem tem filho sabe disso, daqui a pouco tem fome. De novo vai preparar toda a comida, vai servir todo mundo. Aí ela vai servir até a hora da janta, daí a hora que depois que todo mundo comeu, depois todo mundo tá tomando banho, que ela arrumou o banho, ela arrumou a casa, ela arrumou tudo. Aí talvez ela coma, aí talvez ela respire, talvez ela vá tomar um banho. Quem que quer estar nesse universo? Eu preferia estar lá tomando cerveja com o pai. Aí o estereótipo da menina é de olhar isso. Exatamente. Então a gente começa a ver. Isso é muito mais. Isso é um costume da sociedade. Estou dando um exemplo bem básico aqui, só para ficar mais claro. Isso é algo da sociedade, mas isso é muito mais psíquico. A gente aprende isso. Então, se ser mulher é só servir, mesmo que essa menina, nessa nossa historinha aqui, não tenha consciência. Não, ela não está ali fazendo todo esse link dentro dela, mas ela está observando, ela está captando todo esse ambiente. Como que é ser mulher? Eu não sei se eu quero ser uma mulher assim. Então, talvez eu não vá fazer esse caminho, eu vou fazer outro caminho. Talvez eu pense em não casar. Talvez eu não queira casar. Talvez eu queira estudar muito e eu vá para uma linha totalmente intelectual, onde eu não vou ter um monte de filho, não vou ter a cozinha, não vou ter o marido, não vou ter a batata, não vou ter o arroz. Entende? E você acha que a maturidade muda isso? Muda essa visão? Porque eu digo por mim, né? Eu fui essa menina que viu e quis traçar o universo do contrário. E bem no fim a vida me levou para um outro universo e eu misturei as coisas, né? E chegou um momento que eu quis fazer o resgate do feminino. Isso. E esse resgate do feminino, na minha opinião, Thaisa, veio devido à minha filha. Isso. Porque daí eu olhava pra minha filha e falava, eu quero ser uma referência de feminino diferente pra ela, né? Que eu tava vendo que talvez eu não era a referência adequada do feminino pra ela. E aí eu fiz esse movimento por ela, mas também o que me levou a isso foi a maturidade. Você acha que a maturidade, Ju, ela pode trazer pra você algumas buscas novas? Pode, desde que realmente, assim, você teve realmente, você foi amadurecendo. Não necessariamente quando a gente vai envelhecendo ou ficando mais velha, a gente vai amadurecendo. Assim, não tem relação à idade, né? Exatamente, mas você foi amadurecendo e algo te despertou. Olha que bom se todas fôssemos assim. Você despertou por um amor. Não precisou a tua filha ter uma dor para você fazer esse despertar. Você acordou para oferecer algo melhor para sua filha. Porque você também já tinha consciência de quantas coisas, e sem julgamento da nossa casa, dos nossos pais, mas que algumas coisas não estavam legal.
Por E que conta de precisava tudo que melhorar. você aprendeu. Aham. Então, você foi sem precisar de uma grande dor. Mas ainda a maioria vai por uma grande dor. A trabalhar com isso, a olhar para esse ser mulher. Só que a gente vem há muito tempo embolando isso, não percebendo o quanto isso está muito grudado em nós. Se a gente for pensar, a gente já teve conversa sobre ciclo menstrual. Uhum. As mulheres hoje, elas não gostam de menstruar, de uma maneira geral. Elas não gostam de Deixa eu menstruar, falar elas sobre não isso, que a querem. gente carrega o preconceito de falar sobre menstruação, né? Nossa, Exatamente. menstruação, meu Deus, a menstruação, né? Tipo, um tabu. Isso é um tabu. E todo mundo passa uma vez por mês. Exatamente. Se você está aqui porque alguém menstruou, para você estar aqui. Porque para menstruar é preciso que antes existiu uma ovulação, depois vai existir uma menstruação. Então, você só está aqui porque alguém menstruou. Então, a menstruação é algo biológico, assim como fazer xixi. Só que o que está acontecendo? Não se fala sobre menstruar, não se fala a palavra menstruar. Então, até eu vivo colocando enquete lá no meu Instagram. Que palavra que você diz quando você está menstruada? Aí sai um monte de palavra, menos menstruada. Sério? Aham. Eu nunca reparei. Sai tô de chico. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu já ouvi falar, mas eu não falo, é menstruada, gente. Você não fala, mas a maioria fala. Tô de chico, tô naqueles dias. Naqueles Eu dias a já gente ouve bastante. escutei, ai, tô no inferno. Credo. Eu já escutei cada termo. Então, veja, o menstruar é um símbolo do feminino. E a gente, nem isso a gente quer. Aí as pessoas me dizem, mas é que eu não quero engravidar. Mas existem outras formas de você não engravidar e que você possa continuar menstruando. Por quê? Quando a gente usa algum tipo de hormônio, a gente não menstrua. A gente sangra por privação daquele hormônio. Se você usou pílula e fez a pausa da pílula, você pode ter um sangramento que é da pausa daquele hormônio, mas não é uma menstruação. Então, a gente vem num espaço onde a gente nem menstruar a gente quer. A gente não dá conta de sentir. E para o nosso feminino estar ali em nós íntegro e fortalecido, primeiro ponto, a gente precisa começar a saber sentir. Aceitar. Saber sentir, nomear o sentir e dar importância para o sentir. Por quê? Outro exemplo para ficar mais claro aqui. A gente não identifica mais se eu tô triste, se é magoado, se é frustração, se é medo. Tipo aquelas criancinhas que você tem que ir lá ensinar. Isso. O que você tá sentindo hoje? Isso é? Perfeito. Porque quem ensina sobre o sentir? Geralmente é o adulto que cuida da criança. A maioria das vezes é uma figura feminina, é uma mulher. A maioria das vezes. Então, desde criança, se a gente não é ensinado a sentir, veja, vamos dar um exemplo de uma mãe aqui, sem julgamentos também, só para a gente exemplificar. De uma mãe que está ajudando a filha a identificar o que ela está sentindo. Se essa mãe não dá conta das demandas emocionais dela, ela não vai nem perceber que a filha precisa de ajuda para identificar o que ela sente. Então, a gente cresce sem saber identificar o que a gente sente. Então, eu não sei o que eu sinto, sem conseguir dar conta do que eu sinto, que nem a menstruação. Ela traz demanda, e ela traz muita demanda ancestral, inclusive. E aí, eu não dou conta de sentir. Então, isso é um ponto. A gente não suporta o sentir, o desconforto. A gente só quer sentir alegria. Mas qualquer outro desconforto a gente não suporta. E suportar faz parte do processo de maturação psíquica, faz parte do nosso amadurecimento. Então, esse é um ponto. O saber sentir e o suportar sentir. Identificar, dar nome para o que eu sinto. Então, é outro ponto importante sobre fortalecer o nosso feminino. Tudo isso é fortalecer e curar o nosso feminino. E o outro ponto também que eu falo, a importância do sentir. Vamos supor, chega lá na adolescência, agora eu quero descobrir uma faculdade, né? Quero ver se eu vou fazer uma faculdade. Ou passou da adolescência, eu tô lá no meu trabalho, mas esse emprego não tá mais legal para mim, eu vou para outro emprego. Não, mas esse emprego não é legal. Se você escuta uma pessoa, uma amiga,
um outro externo, um outro nesse papel de importância. Muitas vezes, quando a gente está nesse feminino enfraquecido ou feminino ferido, a gente dá mais importância para o que o outro fala do que importância para o que eu sinto. Então, você pode falar, não, você não sai desse trabalho. Ah, não, mas não saia dessa relação. Ah, mas fique nesse lugar, mas vista essa roupa. Você não fica tão bem de preto. Você não fica tão bem de branco. Você começa a dar mais importância para fora, para o externo, porque o outro tem mais importância, porque você não sabe validar o que você sente. Isso são sintomas Não, e do você feminino às ferido. vezes eu acredito que também você não aguenta o julgamento que pode vir. Isso, né? exato. É. Só quem aguenta o julgamento é o adulto. Então, assim, quem como é que eu está vou aguentar, maduro. né? Como é que eu vou aguentar o Isso. julgamento? Então, é muito mais fácil eu ir onde tá mais fácil, né? Exatamente. Por quê? Porque eu não estou fortalecida, eu não estou madura, eu não criei ainda a minha identidade. Por quê? A gente vem de uma identidade que a gente vai sendo construída de acordo com os nossos pais. Daquilo que é aceito para os nossos pais. Cada família tem os seus valores, acredita em algumas coisas, então a gente vai criando uma identidade baseada nos nossos pais e na nossa casa. Aí quando a gente começa a ir para o mundo, a gente leva isso. Mas chega um momento em que isso pode não ser mais o suficiente para nós. E a gente precisa criar a nossa identidade, que é esse processo de maturação, de individuação. Mas para isso é muito trabalho interno, porque você vai começar realmente a se importar menos com o julgamento das pessoas. Você vai saber, você vai identificar o que você sente, você vai conseguir se validar e se dar importância para aquilo que você sente. E aí você começa a desconstruir esse estereótipo dessa mulher forte. Né? Então, eu vou dar um exemplo que não sei se você ia perguntar isso. Mas essa mulher forte, um exemplo que eu sempre falo, que é o arquétipo da heroína. O que é a heroína? Vamos pensar na Mulher Maravilha. Aquela mulher lindona, poderosa. Uma malhadona, isso, dá poderosa. conta de tudo, casa, família. Se tem filhos, porque a heroína, ela vai ver se ela vai ter filhos, né? Se tem filhos, ela vai dar conta de tudo. E ela supervaloriza o intelectual. É só o intelectual que faz sentido. Então, ela pode ser uma mulher que lidera uma grande empresa, ela pode ser uma mulher que tem uma chefia, né, de muitos homens, inclusive, chefiando. Então, dessa mulher líder que tem muitos doutorado, pós-doutorado. E, de novo, Thaís, eu sempre falo com muito cuidado, com muito respeito. Não é um julgamento e não quer dizer que a mulher que esteja nesse papel, ela está com o feminino ferido. Mas são exemplos para eu trazer aqui mais pro real. Ser mais tangível também. Isso, porque senão eu vou ficar falando aqui de uma coisa teórica e ninguém vai entender. Mas, geralmente, quando a gente vai para esse caminho, a gente precisa olhar para esse feminino. Porque essa mulher, ela tá linda, sempre muito bem vestida, dando conta de tudo, dando conta da empresa, de uma grande liderança. Mas, muitas vezes, ela volta para casa, ela pode ter sua família, mas ela encontra uma solidão. Um buraco, né? Um buraco, porque ela vai ser uma mulher muito bem vista fora, pela sociedade, pela família, pelas pessoas da empresa, do trabalho, as amizades, mas ela, geralmente, quando ela tá no silêncio, que ela não se permite estar no silêncio, ela busca um grande buraco, um grande vazio. E é aí que, muitas vezes, essa mulher conquistou tudo. Muitas vezes essa mulher teve filhos, outras pessoas criaram os filhos dela, porque ela não deu conta da maternidade, porque você que é mãe sabe, a maternidade exige algo do profundo mais seu. profundo possível. Do mais profundo possível, e ela não dá conta desse profundo, porque feminino é interno, é profundo, é profundidade. Aceitar chegar lá. Exatamente, é esse profundo. Por isso que eu brinco que são as mulheres profundas que chegam até mim, porque a gente precisa mergulhar nesse lugar de muita profundidade, olhar para todas essas sombras, para que a gente possa amadurecer psiquicamente e aí se desidentificar desses arquétipos, dessa heroína ou dessa donzela que está no castelo esperando ser salva, que também é uma faceta de um feminino ferido, ou dessa mulher que ela busca o tempo todo estar saradona, extremamente malhada e usando essa sedução para conquista,
né? Não quer dizer que eu não posso estar linda, sarada. Quem que não gosta Mas de não estar usar da bonita? forma errada. Mas não usar para isso. Então, essas são facetas de um feminino que está ferido. Então, quando a gente se depara nesse profundo, vamos supor, dessa mulher em algum momento que vai se deparar numa solidão e vai ter conquista e mal vai conseguir usufruir das conquistas, mal vai conseguir ter um relacionamento saudável, mal cuidou dos filhos e olhou para essa maternidade, talvez nesse momento ela possa ser convidada pela própria alma a olhar e se fortalecer realmente como mulher. E Ju, o fortalecimento talvez possa não chegar? Possa não chegar. Por quê? Muito difícil, pode acontecer, mas muito difícil a mulher que chega num caminho, que começa a se trabalhar, muito difícil ela, eu falo, desver o que ela viu. Tirar o... Ela tirou a venda, Tirou a ela venda. tá olhando o mundo que ela nunca viu. E de repente, ela vai falar, agora eu vou parar no meio do caminho. É muito difícil que isso aconteça. Mas, às vezes, esses primeiros passos, é aí que talvez não chegue, porque esses primeiros passos são os mais desafiadores. Porque aí eu vou precisar me desconstruir daquilo que eu acreditei a vida inteira. Eu vou me desidentificar desses papéis, dessas personas, desses personagens que eu criei para mim a vida inteira. E vou ter que olhar talvez para um nada, para um vazio e falar, e agora eu me vejo como esse vazio. Eu cheguei nesse lugar. O que me levou a esse lugar foi justamente os abortos. Foi a não maternidade, que é uma experiência da maternidade. O não experimentar essa maternidade. E olhar para esses buracos e se ver vazia, olha, É lidar com todos os seus medos, todos né? os fantasmas, todos os medos, todas as sombras vêm. E aí você olhar para sua vida e falar, e agora quem sou eu nesse lugar? Do que eu realmente gosto? O que eu realmente quero para minha vida? O que eu realmente escolho? Será que o que eu comi, será que esse macarrão é a comida que eu prefiro ou é a comida que a minha família prefere? Será que realmente, a gente estava brincando de usar preto, será que realmente eu usei preto porque eu gosto ou porque colocaram pra mim que preto era elegante? Mas essa desconstrução, na minha opinião, ela acontece pra sempre, você não acha, Ju? Porque se você se pegar se autoanalisando uma pessoa que se autoanalisa, né? Que se autobusca, se autotransforma e que busca essa evolução, enfim, que não é, claro que não é todo mundo que faz, mas eu acredito que ela é semanal, diária, de você se pegar pegando numa coisa pensando assim, mas será que é realmente isso que eu quero? Mas sabe, tipo, será que essa busca, depois que você falou que ela se inicia, ela nunca mais para, Não. né? Ai, não para. Não para. Esse que é o problema, a gente tá sempre buscando, né? Não, às vezes eu brinco, para o mundo poder ser um pouquinho, Respirar. porque você não para. Porque você vai descobrindo, ainda que no começo você tenha mais coisas dolorosas para olhar, mas você vai descobrindo um outro universo de autoconfiança, de amor próprio, de autoestima real, genuíno, não aquele que eu achei que eu tinha. Uma autoestima muito real. E aí você vai querendo descobrir mais sobre você. E eu falo, o autoconhecimento e o feminino para mim é a minha paixão, porque eu vim para ele por conta da minha grande dor, mas eu me descubro dentro dele em coisas muito profundas que eu não imaginei que eu descobriria em mim. E as mulheres que eu acompanho nesse caminho, eu vejo cada testemunho que eu falo, não é possível que a gente chega nesse lugar. Às vezes eu mesmo falo, é possível isso? É uma surpreendente, porque é uma transformação. É muita Né? É transformação. uma metamorfose. Tipo, a pessoa entrar buscando alguma coisa do qual ela sente falta e nem sabe o quê. Isso. Que é a maioria dos casos, A né? maioria. E aí você pega e fala, mas eu não sei o porquê que eu tenho que buscar, mas eu acho que eu tenho que buscar. Isso. E aí você se descobrir no caminho, no percurso, né? Isso, se descobrir e conseguir ser mais real e mais verdadeira com a sua família, com seus filhos, com seu parceiro, Mas no aí seu vem outro trabalho. questionamento. A sociedade está preparada para essa mulher? A sociedade pode não estar, mas a gente vai fazer a sociedade se preparar a partir do momento em que a gente vai se É curando. até uma conversa que a gente teve ontem. Esse processo de mulheres fortes. Uhum. Não mulheres competitivas com o masculino. Mulheres fortes, das quais elas sabe o seu lugar, ela entende o seu momento, ela entende o seu processo e aonde ela devia estar. Ela é uma mulher que ela dá medo, né? Dá. Ela assusta. Sim, principalmente para pessoas que também não estão maduras o suficiente.
Porque é tão profundo isso que quando a gente começa esse processo de maturação, a gente vai encontrando pessoas que também estão nesse Muito. processo. E a gente vai se identificando e fazendo novas tribos, formando novas tribos. Mas nem sempre tá todo mundo preparado mesmo. E aí, se a gente não começar a mostrar. E quando você fala esse forte, eu gosto que é um forte consciente. É um feminino no seu lugar. É um feminino mais consciente. É um feminino maduro. Isso, é um feminino maduro, exatamente. Porque daí é um feminino que a gente vai como eu te falei, se desidentificando desses personagens que a gente vai se identificando E não durante a aceitando vida. mais eles também. E não aceitando, porque você não... Olha só, feminino... Vamos pensar, feminino é água. Vamos pensar nesse copo. Feminino é a água que tem dentro do copo. Masculino é o copo. Então, se eu jogar essa água, se eu jogar ela em cima da mesa, ela vai tomar várias formas. Se eu jogar aqui no tapete, vai tomar outras formas. Então, isso é o feminino. É não ter forma, é fluidez, é fluxo. Leveza. Exatamente. Então, a gente começa a não querer mais entrar nos copos da vida. E não entrar também onde você não se encaixa mais, né? Porque você não cabe ali. Você não cabe mais. Talvez você tenha sido um copo durante a tua vida inteira. E agora você fala, eu não quero mais ser copo, eu quero ser a água. E aí, quando a tua alma te pede para ser água, você não vai mais aceitar ser menos do que água e não vai mais aceitar a vida à sua volta que te encaixe em lugares e te dê formas, sendo que não faz mais sentido para você. E para muita gente, esse assunto que a gente tá aqui falando e divagando, do qual a gente compactua da mesma, é profundo demais, não é? É muito A pessoa pensa, o que elas estão falando? Tipo assim, É muito então, profundo. porque ele é profundo e ele capta, na minha opinião, uma parcela pequena ainda. Né? Então, assim, que sinto muito, todo mundo devia captar, né? Mas assim, ela ainda capta uma parcela pequena, porque eu acho que as pessoas estão na loucura do dia a dia, na loucura insana de viver essa vida da qual você tem que cumprir com todas as suas metas, cumprir com todos os objetivos e do qual você passa batido qualquer coisa que você sinta dentro de você, né? Então, assim, e aí você pegar e parar um pouco, analisar e se permitir procurar um pouco de você, não é tão fácil, né? Então, assim, eu vejo que é um assunto que você tem que cuidar com quem você fala, é um assunto que você tem que cuidar onde você coloca, porque eu sinto uma carga ainda muito pesada da pessoa olhar e pensar assim, gente, o que é isso, né? E aí eu procuro trazer isso com exemplos, por mais que esses exemplos, alguém sempre sai um pouco chateado quando dou esses exemplos, mas é só para deixar mais palpável, porque senão a gente vai nesse profundo. O feminino é profundo, o feminino não é superficial. Feminino, ele é profundo. Quando a gente está no superficial, porque a gente não está no nosso lugar do feminino, que o nosso feminino está ferido. E aí você disse uma coisa muito interessante agora, Thaisa, sobre você tá ali com as metas. A mulher, ela é de natureza cíclica. Pensa na natureza. Então, a gente agora a gente está entrando no inverno, está no outono, entrando no inverno. Então, a gente tem outono, inverno, verão, primavera. A mulher, ela também é assim. E se ela está livre de hormônios, se ela cicla, se ela menstrua e ela ovula, ela se parece com as fases da natureza. Então, ela não consegue estar produtiva todo o tempo. Vamos pensar, o inverno é uma fase de mais recolhimento, a gente fica um pouco mais em casa, a gente faz mais coisas em casa com a família, a gente vai lá, toma um vinho, faz uma jantinha. No verão, a gente vai pra praia, a gente quer ir pra natureza, a gente quer sair. A mulher é assim. Quando ela tá quando ela tá menstruada, geralmente ela tende a se recolher. Quando ela tá no período de ovulação ou próximo da ovulação, ela tende a se expandir. E se você tem meta para produzir, para gerar, você deixa de respeitar. Se você não tem esse conhecimento e não sabe usar a sua ciclicidade ao teu favor, você deixa de se respeitar e você vai sempre se invadir, sempre se desrespeitar, e você vai saindo da tua natureza, que é a natureza cíclica, que nem sempre a gente vai estar produtiva, nem sempre a gente vai estar rápida, com raciocínio rápido. Tem fases do ciclo que a gente está com raciocínio mais lento. E aí? E respeitar isso, E respeitar que esse momento você vai estar... Você não precisa falar, olha, você é lenta nesse momento, você não consegue se cobrar. Exatamente, se cobrar. Poxa, se respeite, nesse momento é assim que eu estou. Quanto mais mergulho nesse profundo desse feminino que eu sou, mais eu
me respeito e eu mais coloco para as pessoas a importância disso para que eu seja respeitada Exigir nisso esse também. respeito, né? E Ju, quando a gente fala aqui de resgate do feminino, resgate do feminino, aí as pessoas que nunca foram atrás, nunca pesquisaram, nunca ouviram, elas ficam pensando, mas o que que é? É uma terapia? O que é o resgate do feminino quando a gente fala, por exemplo, vou na Ju fazer o resgate do feminino? Quando a mulher chega para mim, ela nem chega querendo resgate, como você chegou sabendo. Eu cheguei já sabendo. Você já falou, eu quero trabalhar o meu feminino. Aham. Mas nem todo mundo chega assim. Então aí eu vou mostrando para ela sobre isso que eu tenho falado aqui, sobre o feminino ferido, como que vem essa ferida do feminino, e aí a gente vai fortalecendo o feminino, porque às vezes ela chega com uma questão, eu chego para trabalhar desconstrução na profissão, eu não quero mais essa profissão, ou a minha maternidade está muito pesada, ou eu não estou conseguindo engravidar, ou eu tô com endometriose. Já com sintoma, então. Ela já chega com um sintoma e eu vou dar essa clareza para ela que isso é em relação ao feminino. Eu faz pouco tempo, imagina, eu trabalho há 9 anos com isso, mas faz pouco tempo que caiu uma ficha para mim, que eu trabalho com mulheres que estão reconstruindo as suas vidas. Porque em algum nível ela tá chegando para mim para reconstruir, para uma reconstrução. Mas para eu reconstruir é porque houve uma desconstrução, é preciso que ocorra uma desconstrução para eu começar a construir esse novo. Então, independente do que ela vem, eu vou mostrar isso para ela, porque ela não precisa ter noção disso. Eu sim preciso. Ela não. Ela vai chegar por um sintoma emocional ou físico ou uma questão que ela está vivendo. E aí eu vou ajudar ela a trabalhar com isso, inclusive através de contos, Thaisa. Ó, eu passo meditação, né? Exercício com o útero, essa reconexão com o nosso útero. E tem coisas assim, gente, vou dizer, eu sou uma pessoa mente aberta, e que aí você pensa, gente, eu não vou fazer isso. Daí você pensa, mas será? Mas, meu Deus, será? Né? Eu tô te dizendo por, tipo assim, é tão difícil o acesso, que até uma pessoa que tá de mente aberta e que vai lá, sabendo o que ela quer, ela demora um pouquinho pra entender o processo, Isso, né? demora. Você imagina uma pessoa que não faz a mínima ideia do que tá fazendo lá, entendeu? Então, assim, verdade. É bem mais complicado, né? E para pessoas assim que eu vejo que, não, eu vou devagarinho, vou mostrando, e tudo no seu tempo. Por isso, né, como você chegou lá para mim, pra gente fazer a terapia menstrual. Então foram 6 encontros. Até a gente entender tudo isso, e ainda que eu usei uma outra abordagem contigo. Hoje eu já estou usando uma abordagem diferente. Porque eu também mudei, eu também me desconstruí como mulher, mais uma parte minha, me reconstruí. Então isso também me ajudou a levar as mulheres que chegam até mim num outro nível que eu também já consegui alcançar agora com o meu feminino. Por isso que diz que a gente não para de mudar. A gente não para. E aí a gente pode fazer vários caminhos. Da mais racional a mais alternativa, existem vários caminhos para trabalhar. Eu só vou falar a linguagem que aquela mulher entende. Tá Exatamente, mas a gente tem vários caminhos nesse universo do feminino para trabalhar. É rico, é maravilhoso. E é transformador. Não, e assim, até eu estava nessa semana num jantar onde as mulheres fazem essa busca, todas muito intensamente. E aí, quando você se conecta com pessoas da onde elas fazem essa busca, gente, é incrível, é surreal, né? Você conversar sobre algo que em outras rodas você não conseguiria conversar, porque, como eu te disse, é limitante, né? E você entender a profundeza da onde você pode chegar e aonde ainda você pode atingir, né? Que a gente tá muito abaixo da onde a gente pode chegar. Então, assim, por isso que eu acho muito legal a gente falar desse resgate do feminino, porque existe essa carga de preconceito das pessoas verem essa competição, que eu acho que se tornou super cansativa. E entre mulheres, entre mulheres, entre homens e mulheres. E aí a mulher que vê essa mulher um pouco diferente, ela vai competir contigo até porque ela tá se espelhando numa coisa que ela não pode ser. Enfim, e aí vem toda essa questão de um geral que você tem que aprender a lidar. Só que daí essa pessoa que tá mais fortalecida, né, Ju, ela já lida assim... Né? Isso. Você consegue relevar muito mais, né? Você releva ou você nem entra nisso, porque infelizmente a gente hoje tem muitas palavras que estão ali na moda. Então sororidade é uma palavra que está muito na moda, mas nem sempre a gente consegue nesse profundo. As mulheres competem muito com as mulheres, isso é muito doloroso. A cura profunda do feminino, ela é através de uma mulher.
Porque só quem vivencia esse feminino nessa profundidade é uma mulher que já está em cura com o seu feminino. Mas as mulheres também ferem outras mulheres. O feminino também é ferido por outras mulheres. Então, também isso acontece. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente não permite mais se colocar nesse lugar, né? E você poder olhar uma mulher linda, elogiar uma mulher linda, sem precisar competir com ela, sem precisar ou aparecer mais, ou competir de alguma forma. Quando você já alcança um pouquinho desse caminho, a gente já pode falar, opa, Evoluí. já tô aí no caminho. Porque tem muito, muito ainda... puxada de tapete, tem muito ainda essas comparações, como você falou. E isso só faz... o ferimento aumentar, a ferida sangrar ainda mais o feminino. Como se você pegasse... A mulher, ela tem o feminino, ela tem uma habilidade de costurar. A gente se machuca, se corta, fica em pequenos retalhos, mas a cura do feminino, inclusive, é costurar esses retalhos. Ainda essa costura, às vezes, é um pouco dolorida, mas costurar esses retalhos. Então, essa é uma habilidade que ela é nossa. A gente só esqueceu. Então, a gente começa a fazer essas curas, essa costura, e começa a não olhar mais para o que está fora. A gente cuida mais da nossa costura interna do que olhar para essas costuras Deixar externas. a nossa coxa bonita, né? E Exatamente. aí deixa a sua para você se virar. Cada um com a sua coxa de retalhos. E realmente é muito engraçado que quando a gente ia... Eu que sinto um movimento que... Na minha opinião, Thaís, humilde, que antigamente não tinha, né? Antigamente você não via as mulheres indo atrás dessa busca delas mesmas. E aí, percebendo que nessa busca ela consegue entender mais as outras mulheres e o fardo fica mais leve. Isso. E antigamente era uma competição direta, né? Da qual uma competia diretamente com a outra e não olhava o seu umbigo. E eu vejo que vem mudando, né, Ju? Vem. Vamos pensar um pouquinho mais atrás. Não vou nem longe. Vamos pensar das nossas avós. Que consciência elas tinham? Elas estavam no modo sobrevivência. 12, 15 filhos, né? Só sobrevivendo. Elas não tinham como nem dar conta do que é feminino. Era um filho atrás do outro, era sustentar os filhos, era ajudar o marido. Aí vieram as nossas mães. Na geração das nossas mães, já tiveram algumas, não, eu não quero mais isso para mim. Já começou de 15 filhos para 1 e olha lá. Já começou, já quero estudar. Eu já quero mostrar para minha filha algo melhor. Eu já quero dizer que pode ser diferente. Mas muitas vezes a gente vem numa compensação de dor. Principalmente essas mães, como vou dar um exemplo da minha própria mãe, ela foi uma mulher muito forte, num feminino muito ferido, mas uma mulher que precisou ser forte, muito forte para conquistar o espaço dela. Então, geralmente, tá? Também não necessariamente todas as vezes é assim, mas um exemplo que pode acontecer numa família, num clã, ali numa família, onde o masculino, ele é ou excluído, ou fraco, né, entre aspas, ou enfraquecido, as mulheres precisam ser muito fortes para dar conta. Então, elas viram muito forte, elas são muito fortes. E aí, nos passam isso. E, de repente, a gente, nessa próxima geração, que tem um pouquinho mais informação, mais oportunidade, de todas as formas, a gente pode fazer um pouquinho diferente. E não por ser melhor que as avós, que as nossas mães, mas é em homenagem a elas. Eu faço por mim e eu faço por vocês, para que seja mais leve. E é isso que você foi fazer com a Isa. E faz para a próxima geração, é isso que eu ia falar. Você está fazendo para ela, filha, para a sua geração, não precisa ser como a minha. Mãe, a tua foi mais difícil. Você já me presenteou sendo um pouco mais fácil. E assim a gente pode olhar para essas mulheres que não tiveram tempo de olhar para si, casamentos arranjados. A gente sabe, relações sexuais só para procriação, sem desejo, sem vontade. Então, a gente já está podendo escolher. Então, essa escolha, a gente não precisa levar para o extremo. Agora eu faço tudo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. Não, também não. A gente não precisa. Né? Exatamente, a gente não precisa ir para o extremo. A gente pode fazer. Vamos fazer juntos agora? Eu me curo aqui onde eu preciso e você, meu parceiro, se cura onde você precisa para que as gerações seguintes sejam mais leves. E aí, olha o presente que a gente está deixando para essas próximas gerações.
Só acrescentando, né? Você melhorando a você, que já é um benefício, e melhorando a próxima ainda, né? Exatamente. Então, Trazendo... nós somos corajosas, não somos? Oxi, eu acho. Desbravadoras, eu diria a palavra. Porque Quebradoras a gente... de karmas. Isso, exatamente. Quebrar karma, quebrar ciclo de dor. É exatamente perfeito o que você falou. A gente tá vindo quebrar ciclo de dor. Aquela que escolhe quebrar o ciclo de dor não é fácil. Não é nada fácil. Eu fui uma no meu sistema que resolvi quebrar ciclo. Não foi nada fácil e não é fácil para mim, mas eu garanto que é muito mais verdadeiro e muito mais real para mim do que eu continuar perpetuando os ciclos de dor. Então, eu vejo que a gente é muito corajosa, mas ao mesmo tempo eu me reconheço como essa coragem, como essa mulher corajosa, e ao mesmo tempo eu presenteio a minha mãe, que não teve essa oportunidade, a minha avó e as outras mulheres que vieram antes de mim e que estão em mim, porque elas não, só porque elas não existem, elas não deixaram de estar em mim. Então, todas elas estão em nós, fazem parte do nosso corpo físico, mental, mas vamos só falar aqui do nosso DNA, não vou nem além hoje, mas elas estão aqui. Então, por mim, por elas e por todas nós podemos agora fazer um mundo um pouquinho diferente e viver mais em harmonia, viver mais em paz. E isso há muitas gerações não está acontecendo. E não tem preço. E não tem preço. Ju, meu Deus, a gente podia falar 5 horas, né? Muito. Eu e a Juliana, a gente sentou, gente, assim, 20 horas falando. E o negócio é tão profundo que vocês até se perdem, né, Ju? Se perde, é verdade. Ju, obrigada por isso. Obrigada por espalhar tanto amor, tanto carinho, por ajudar tantas mulheres. Que ela fala assim, você é incrível, você veio pra arrasar e pra fortalecer muita gente. E isso não tem preço. O seu karma tá aí, ó. Distribuir muito amor no mundo, viu? Eu te agradeço muito de todo o coração. E eu desejo mesmo que tenha sido claro e transparente da forma mais simples possível. Muito, arrasou. Porque a gente passar esse conhecimento de forma simples. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Nossa. Um beijo. Obrigada. Beijo.